Vamos falar agora, então, gente, de apneia do recém-nascido, tá? Então, o que é caracterizada por apneia do recém-nascido? É uma pausa na respiração, tá? Maior que 20 segundos, tá? Aí o que acontece? Nesses casos, vai requerer um estímulo, tá? Físico ou a oferta de O2. É quando você dá uma chacoalhadinha no neném, você nota que o neném parou de respirar e estimula ele, tá? Então, o que acontece? No recém-nascido, a parte do cérebro que controla a respiração, que é o centro respiratório, ainda não amadureceu totalmente, tá? Como resultado, podem apresentar episódios repetidos de respiração normal, tá? Alternados com pausas breves na respiração. Então, o nenenzinho está respirando normal, daqui a pouco ele vai lá e faz uma pausa. Ele prende, né, a respiração. Então, o termo apneia vem disso, tá? A ausência, né? Então, a ausência de respiração. Nos recém-nascidos prematuros, muito pequenos, a apneia pode ser causada por uma obstrução temporária da garganta, né, no caso mais precisamente da faringe, devido ao baixo tônus muscular ou a inclinação do pescoço para frente, né, que daí a gente chama de apneia obstrutiva. Então precisa se tomar muito cuidado com relação à apneia. Nesse caso aqui, onde o nenenzinho apresenta né, esse episódio de apneia. Muitas vezes esse episódio desaparece com facilidade, né? Ele apresenta esses episódios, mas isso se corrige. Caso não haja essa correção e você vê que o nenenzinho está fazendo esses episódios maiores que 20 segundos, que ele não está respondendo ao estímulo, aí sim a situação fica bem mais grave, tá? Cuidados de enfermagem com o recém-nascido prematuro. Eu achei interessante colocar isso aqui, porque mesmo que vocês não trabalhem na atenção, na parte de UTI neonatal ou de pediatria, é importante vocês saberem os cuidados que o nenenzinho recebeu durante o período de internação. Então, o que acontece? Quando o nenenzinho ele chega, ele precisa ser muito bem seco, tá? Remove-se do nenenzinho tudo quanto é campo úmido, tá? E a gente nunca realiza a higiene até que esse nenenzinho esteja estabilizado clinicamente. Então, o nenenzinho acabou de nascer, tá? Ele acabou de nascer, ele está todo enroladinho naqueles campos, né? O campo é estéreo. Como o neném saiu de um meio líquido, ele vai acabar molhando aquele pano. Então, o que a gente faz? Remove aqueles campos úmidos, substitui por campos secos, aquecidos e mantém esse neném quentinho. Até esse neném ficar estabilizado, a gente não faz a higiene dele, tá? Não expõe esse neném aí, né, à variação de temperatura. Mantê-lo em ambiente aquecido, né, na incubadora, berço de calor radiante, tá? A temperatura da incubadora deve estar em torno de 35,8 a 36,2 graus, com a parede de dupla proteção. A temperatura deve ser rigorosamente observada, pois a hipotermia não tratada pode levar à morte, e a hipertermia tem como consequência a apneia, que é o aumento, né, do metabolismo, perdão, pode levar à apneia e pode acontecer um aumento do metabolismo e hemorragia, né, periventricular. Então, tanto o bebezinho tá com uma temperatura acima como abaixo, não é indicado, tá? Então, ficar fazendo controle periódico da verificação da temperatura da incubadora é muito importante, tá? Tem-se um protocolo estabelecido para verificar com frequência, tá, a temperatura da incubadora. Ainda no berçário, os problemas mais comuns são os relacionados com a imaturidade. Então, não é imaturidade psicológica, tá? É desenvolvimento do organismo mesmo, tanto do intestino, dos rins, do coração, como do sistema imunológico e dos pulmões. Tá? A criança ela não consegue, por exemplo, respirar sozinha ou mesmo sugar o leite. Tá? Tudo é feito com a ajuda de aparelhos e o bebê só vai para casa depois que estiver igual ou próximo a um recém-nascido não prematuro. O peso desse bebê ele tende a ser inferior a 3 quilos. Então, muitas vezes o bebezinho está respondendo bem, mas ele ainda não ganhou peso. Então, ele fica, né, na UTI neonatal até ganhar peso, tá bom?